Amigos do Dr. Ideval, esse que vos fala. Nesse vídeo abordarei o doutor filósofo Paulo Freire. Paulo Freire foi um pernambucano, nascido no Recife, que hoje completaria 100 anos, se vivo fosse. O doutor Paulo Freire vem de uma família de classe média e que sofreu as agruras da vida até os 16 anos de idade. Naquela época, só as elites tinham os direitos a tudo que o Brasil produzia. Para os senhores terem uma ideia, até 1909, as crianças até 9 anos de idade trabalhavam para ganhar a vida, como se fosse um adulto. E Paulo, nascido em 1921, já foi estudando essas fases que o país passou. Então, Paulo falou na filosofia. Nós temos hoje no Brasil várias tribos. Cada cacique diz uma coisa, jogando um brasileiro contra outro. Tenha certeza que esses brasileiros, se tiver tempo de estudar a vida de Paulo Freire, vai entender que nem a direita e nem a esquerda sabe o que Paulo Freire queria. Cada um arrota aquilo que escuta, totalmente sem saber o que estão falando. O Paulo Freire, na educação brasileira, ele não interferiu na matemática, na física, na química, no português, na geografia, nem na história. Isso são matérias concretas, obrigação de cada um. Do mesmo jeito que a comida é obrigada, essas matérias também são obrigadas. Só cresce quem sabe essas matérias concretas. A finalidade do professor Paulo Freire foi na filosofia e na sociologia da vida. Quando ele via que naquela época a população de baixa renda era oprimida, a população de baixa renda não tinha direito à escola, não tinha direito à educação, a entretenimento, à cultura e nenhum tipo de artes. Cada um por si. E o rio, as águas do rio, corriam para o bolso das elites. Tanto das elites da direita, como das elites da esquerda. E é as elites de hoje, e os que pensam que são de direita, os que pensam que são de esquerda, de Paulo Freire não sabem de nada. Que não estão arrotando raiva, arrotando ódio. Não era a finalidade de Paulo. O que Paulo quis dizer na vida dele é que o cidadão brasileiro, cidadão do mundo, nenhum é superior ao outro como cidadão, como ser humano. Todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres com a sociedade mundial. Agora é injusto. Existem os muito ricos e os muito pobres. Os muitos educados e os poucos educados. Uns com tudo e outros com nada. Então isso foi o que Paulo viu. Ele viu que no Recife a elite da esquerda e da direita tinha as melhores escolas para botar seus filhos. E a classe média baixa e os pobres não tinha escola. Exatamente naquele aforismo que dizia que filho de peixe, peixinho será. Filho de gato será gatinho. Lê do engano. Porque no reino animal e irracional, isso é verdade, jamais um lambari ou uma piaba se transformar num tubarão ou numa baleia. E jamais um gato ou um cachorro se transformar num leão, num elefante ou no tigre. Morrerá gato, morrerá lambari, morrerá piaba. Já para os seres humanos, os seres humanos desse mundo, os hominais, é diferente. O cidadão, ele pode crescer, ele pode galgar qualquer posto, vai depender apenas do seu cérebro, da sua educação e do esforço político que for recebido pelas autoridades.
Então o que Paulo quis dizer foi exatamente isso. Tanto que ele escreveu a pedagogia dos oprimidos, mostrando que os pobres, sendo visualizados, eles podem melhorar de vida em tudo que ele quiser. Basta que seja apoiado. O que Paulo queria era a transformação da sociedade. Transformar por cima, transformar com cidadania, transformar pela educação do seu cotidiano. O pescador não pode ter vergonha do advogado. O técnico de enfermagem não pode ter vergonha nem medo do médico. O aluno não é para ter medo do professor e nem do diretor da escola. A educação do país não poderia ser na base da palmatória, do castigo e de palavras que diminuem a personalidade da pessoa. O que Paulo queria era que os políticos fizessem uma política de consciência, criando ideias, pluralizando a educação nesse país para todas as classes sociais. O que Paulo dizia era que tinha que ter cidadania. Cada cidadão é um cidadão e devia exigir seu direito. E hoje, o que a gente vê é um grupo da direita, uma tribo da esquerda, criando inimizade, dizendo que Paulo disse isso, aquilo, outro. Aquele brasileiro que não pensa assim está na contramão do progresso, da cultura e do conhecimento. O que Paulo também frisou muito é que ao trabalhar, o cidadão tenha seus direitos. Se adoecer, tem que ter seu médico, seu remédio. Tem que ter um período de férias para descansar. E mais, tem que ter escola. Se ele puder pagar a escola, bem. Se não puder, o Estado tem que dar uma escola também com isonomia de conhecimentos. O que Paulo falou e muito foi que entre as classes sociais não deveria existir diferenciação na educação. Todos deveriam receber o mesmo punhado de conhecimento, o mesmo peso, a mesma medida, a mesma substância nutriente para o seu conhecimento. Que com essa cidadania, dos 0 aos 18 anos, cada brasileiro seria um brasileiro de vergonha, um brasileiro cidadão, que não seria pescado por ideias nem da direita nem da esquerda. Ele teria e tem o direito de escolher o que é melhor para ele. Então isso foi claro, foi claro. E aquele brasileiro que pensar diferente está na contramão. Paulo não falou de comunista, de socialista, de capitalismo, ele falou de cidadão. Vamos ser cidadão em todas as classes sociais. Vamos pegar filho de carpinteiro, de pintor, e vamos educá-los. Vamos pegar filho de lavadeira e vamos transformar em médicos. Isso chama-se transformação da sociedade. Transformação da sociedade. E o que aconteceu no Brasil? Aconteceu que hoje nós temos um país dividido em tribos. Tribos A, tribo B, tribo C, cada um com seu cacique, falando o que quer, e os outros obedecendo, sem nem saber o que Paulo Freire falou. Então o Paulo Freire não interferiu na educação do imaginário do homem. Ele não mexeu na matemática, na física, na química e nem no português, nem na geografia. Ele falou na linguagem da consciência, na valorização do ser humano, na autoestima. Ele quis dizer que o cidadão tem que ser ouvido, entendido e respeitado. Paulo não é nem da direita, nem da esquerda. Paulo é um cidadão brasileiro que pensava na coletividade. Você que é da direita tem que apoiar Paulo nas suas ideias, que eu tenho certeza
que você não quer que o pobre continue pobre, você não quer que as escolas sejam apenas para a classe média e média alta. E você que é da esquerda, pensa que é da esquerda, sem saber o que é esquerda, tem que entender que ninguém no Brasil, ninguém quer ver a população passando fome, quer ver a população com dificuldade em ser escola para estudar. O que Paulo queria era dizer exatamente isso. Vamos educar os brasileiros com isonomia, independente da sua classe social. Todos têm direito à educação. Todos têm direito a exercitar sua consciência, o seu cérebro, para o país crescer e sair do fosso que se encontra. País só é país quando tem cidadãos. Porque a subserviência é uma doença, é a pior doença que existe. O medo dos superiores é outra doença. Tanto o superior hierárquico tem que respeitar o que está abaixo do seu comando. E o que está abaixo respeitar também o que está em cima. Isso chama-se cidadania. Um abraço e, se vivo fosse, Paulo completaria 100 anos. Nem é da direita, nem é da esquerda, nem está com os ricos e nem está com os pobres, com os educados e com os deseducados. A filosofia de Dr. Paulo Freire, a pedagogia dos oprimidos, era para mostrar que nenhum ser humano é superior a outro. Todos são iguais perante a lei. Todos teriam que ter a mesma chance. É injusto o filho do rico já nascer rico, receber toda a riqueza e já entrar nadando em dinheiro e em facilidade. Como é injusto o filho do pobre não conseguir crescer porque os ricos e os políticos não investem. E o Brasil está assim, desde que foi descoberto. E de 40 anos para cá, não melhorou em quase nada. Deveria ter melhorado e muito. Um abraço. E Deval Reginaldo Tenório.